Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês mais uma vez, nesse dia, nesta hora, neste canal, tá bom? Seja bem-vindo a mais um curso que esse canal começa a lançar a partir de agora. Nós vamos iniciar, a partir do dia de hoje, uma série sobre Teologia Sistemática 1. E nesse estudo da Teologia Sistemática, nós vamos trabalhar inicialmente com os prolegômenos, ok? O que seria prolegômenos? Essa palavra prolegômenos, ela significa palavras iniciais, primeiras palavras sobre teologia sistemática. No primeiro momento, nós vamos ver o nome teologia sistemática e, posteriormente, vamos ver os principais representantes de uma tentativa de elaboração do sistema sistemático das Escrituras e, por fim, terminaremos com o conceito relacionado à doutrina da revelação, que são os temas ligados aos prolegômenos, ok? Meu nome é João França, você já nos conhece e conhece o conteúdo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você possa ser notificado quando sair vídeo novo no nosso canal. Um outro ponto que eu queria ressaltar para você é que se você estuda na plataforma de estudos, a nossa plataforma de estudos, você poderá fazer o download do conteúdo e estudar também o conteúdo adicional que é colocado lá na plataforma, ok? Se você gostaria de ajudar o nosso ministério, o Ministério Pastoral, eu sou pastor de uma igreja local, né? E se você deseja ajudar o nosso ministério na produção de material, de conteúdo aqui na internet gratuitamente, você pode nos ajudar com qualquer valor, qualquer quantia, e a maneira que você poderá fazer isso estará na descrição deste vídeo logo abaixo, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Vamos iniciar nossa aula de hoje sobre prolegômenos, ok? No primeiro momento, eu quero trabalhar com vocês a ideia do nome, né? Do nome teologia sistemática. Ao longo da história, ela tem havido várias tentativas para descrever aquilo que nós apropriadamente chamamos de teologia sistemática ou teologia de sistema. O primeiro personagem que nos parece dar um sistema doutrinário em sua obra ficou conhecida como Periarchon, ou seja, do latim de principiis, dos princípios. Sua obra foi organizada em 4 livros. Esse personagem é Orígenes. Então, Orígenes foi quem decidiu nos dar, em primeiro momento, um sistema doutrinário, né? E ele organizou sua obra em 4 livros. O primeiro livro seria o livro que trata, o livro 1, tratando sobre o ser de Deus. Ele fala de Deus, da Trindade e dos anjos, né? Isso engloba tudo que é ligado à divindade, aos seres angélicos, ao ambiente celestial. Um outro livro era tratado como a palavra, e ele vai tratar da criação, da encarnação, a palavra criadora e também da encarnação, Cristo que se encarna, o julgamento e a ressurreição. São temas que são encontrados na palavra. Um outro tema que ele aborda no outro livro é liberdade. Nesse conceito, ele vai trabalhar sobre o livre-arbítrio humano, a salvação do homem e a escatologia. Um outro livro que ele desenvolve é a Escritura, ou seja, ele vai trabalhar sobre a doutrina da inspiração, da autoridade e da interpretação da Bíblia Sagrada. São basicamente o conteúdo sistêmico desenvolvido por Orígenes logo nos primórdios do nascimento da teologia cristã. Ok? Muito bem. Ainda tratando do nome de teologia sistemática, nós vamos ter um outro personagem aí que nós vemos, que é o personagem Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele escreveu uma obra muito breve, né? Sendo uma estrutura doutrinária pequena, breve, e escrita no quinto século depois de Cristo, né? Então ele deu como título à sua obra de Caderno de Doutrinas, ou Ecridion, né? O título é bem interessante. O título da sua obra seria Caderno de Doutrinas ou Ecridion, apresentando o subtítulo Save the Fide Spet et Cartarete, Fé, Esperança e Amor. É um manual de doutrinas, é um manual similar ao manual de doutrina que nós geralmente conhecemos modernamente, e ele vai trabalhar alguns aspectos como a fé, a esperança e o amor da igreja como sendo elementos doutrinários da igreja do Senhor. Um outro personagem que vai aparecer no cenário para nos dar um sistema doutrinário é um homem chamado João de Damasco, João Damasceno, né?
ele escreveu um tratado sistemático que ele deu o título de Ekdoses Acribes tes Orthodoxo Pisteus, né? Uma acurada descrição da fé ortodoxa. A sua obra é a que mais se aproxima de uma sistemática, né? Ela se aproxima do moderno entendimento da disciplina, né? Então, como nós concebemos teologia sistemática hoje, você compra uma obra de teologia sistemática do Roger, do Sproul, né? Do Morton Smith, né? Do Michael Orton, né? Então você vai ter aí algumas sistemáticas muito interessantes. Então o moderno conceito de sistemática foi muito aproximado com João de Damasco, né? A obra de João é o que segue exatamente uma divisão de 4 livros também. Esses 4 livros são os seguintes. Aí está o personagem João de Damasco para vocês. E você está vendo aí, por exemplo, os 4 livros, como ele divide os 4 livros, né? Ele começa a tratar de Deus e Trindade. No segundo livro ele trata de criação e natureza do homem. E no terceiro livro ele trata de Cristo e sua encarnação. Morte, ressurreição e descida ao Hades. Aliás, morte e descida ao Hades, né? E o quarto livro ele vai tratar da ressurreição e o reino de Cristo. Então, a maneira como a sistemática ela é organizada nos dias de hoje foi a maneira que João de Damasco organizou a sua obra, né? Raramente, não raramente, mas quase sempre você vai abrir uma obra sistemática e você vai dar o tratamento sobre Deus e o tratamento sobre a Trindade, você vai ter um tratamento sobre a ordem da criação e a obra da criação e a natureza do homem, você vai ter a questão sobre cristologia, né, a encarnação, a morte e a descida ao Hades, né, que é a sua morte, né? Depois você vai ter lá os momentos finais, que são a escatologia, a ressurreição e o reino de Cristo. Então são assuntos, são temas que você encontra na obra de João de Damasco e são bem parecidos ou bem próximos do tratamento moderno que nós temos para teologia sistemática, ok? Muito bem. E aí um outro personagem que vai aparecer na história, esse personagem chamado Isidoro de Hispalênices, né? A ele nós devemos o termo sententia, ou máximas, ou pensamentos. Depois dele vamos ter um outro personagem chamado Pedro Lombardo, né? A principal obra do tempo da escolástica foi esta obra de Lombardo, que é conhecido como De Libores Sententione, né? Foi uma obra bastante usada e comentada no período da própria patrística. E aí, no nascimento da sistemática do período medieval, né? Mais para frente ali, você vai ter lá Tomás de Aquino, né? Ele escreveu a obra conhecida até hoje como Suma Teológica, que substituiu a obra de Pedro de Lombardi, né? Então, é bem interessante você ter essa concepção, esse entendimento histórico de como foi se organizando progressivamente a chamada teologia sistemática, ok? Muito bem, seguindo aqui para o nosso próximo tópico, é a teologia sistemática, o nome teologia sistemática no período também da Reforma, né? Com a chegada da Reforma Protestante, o personagem Melanchthon introduziu um novo nome para descrever as ideias de sistematização de doutrinas. Ele deu nome à sua obra chamada Loci Communis Rerum Theologicarum, principais concepções em teologia, né? O conceito de sistemática ficou apenas em prolegômenos nesse conceito e se concentrava naquilo que era tido como o principal, o fundamental para discutir teologia naquele momento da Reforma Protestante. E aí nós temos agora também os reformados, né? Na tradição reformada, você vai ter 2 personagens importantes no uso do termo teologia sistemática. O primeiro é Ulrich Zwinglio, que escreveu sua obra e chamou ela de Commentarius de Vera et Falsa Religione, né? Zwinglio, ele escreve esta obra e ela passa a ser considerada como a primeira exposição da fé reformada naquele período. Um outro personagem que aparece no cenário teológico do ambiente de sistematização de fé, ou da doutrina,
é João Calvino. A sua obra recebeu um título de Institutas da Religião Cristã. É claro que esse título é o título resumido, há um título maior para esta obra. Se você gostaria de conhecer mais sobre isso, procura aqui no nosso canal uma aula que eu tenho especificamente sobre o background sobre as institutas da religião cristã. E você vai ver que o título é maior do que isso. O termo institutas, por exemplo, passou a ser usado pelos teólogos reformados e posteriormente surgiu aí o nome dogmática, que foi usado tanto por teólogos reformados quanto por teólogos luteranos. E, por fim, os americanos, de tradição presbiteriana, passaram a adotar o termo teologia sistemática para o arranjo das doutrinas que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Então, o conjunto de doutrinas que você tem na Escritura Sagrada, nós chamamos de teologia sistemática. Então, a sistematização das doutrinas implica em... A Bíblia não fala em um único local sobre o pecado. Você pega vários textos da Escritura para reunir esses textos e colocar em ordem sistêmica para ser tratados e estudados em obras de teologia sistemática. Muito bem. Então nós temos aí esses teólogos, né, como nós mencionamos, que são o Zwinglio e o Calvino, que tem uma abordagem muito interessante sobre teologia sistemática. Vamos para definições de teologia e religião. Porque são dois termos que são confundidos muitas vezes, teologia e religião. E o que é a teologia, por exemplo, é o termo que deriva do grego, que é theos, que significa Deus, mas o substantivo logia ou logos, né, que significa palavra, razão, estudo. Então, a definição básica que a gente tem de teologia a teologia é aquela divisão do pensamento racional que vai em direção a Deus. Isso é teologia. Porém, outros preferem entender como sendo o estudo da revelação de Deus e algumas vezes tem sido chamado também de a ciência a respeito de Deus. O Roger vai seguir essa abordagem, né, de ciência a respeito de Deus. E sob este conceito de estudo, o ser de Deus, se estuda o ser de Deus e a revelação de Deus feita no universo criado. Então, eu vou estudar teologia, eu vou mergulhar na teologia para entender melhor essa perspectiva bíblica teológica, ok? Muito bem. E aí chegamos à definição de religião. A palavra religião, ela é uma derivação da palavra religião, que vem do latim religare. Significa segurar, agarrar ou trazer de volta. O sentido aqui é de trazer o homem de volta para Deus. O uso do termo não corresponde apenas à religião cristã, como muitas pessoas pensam, mas todas as religiões pelo mundo afora. Na verdade, a religião exclui a própria ideia da religião cristã. O termo ocorre na Bíblia Sagrada, em Tiago capítulo 1, verso 27, quando Tiago vai mencionar o seguinte: a religião pura e imaculada diante de Deus, do nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se isento da corrupção do mundo, ou seja, a religião pura, né? Aqui Tiago está fazendo uma distinção entre a verdadeira da falsa religião. Porém, o termo empregado aqui na passagem mencionada é a palavra treskeia, que carrega uma conotação litúrgica de culto, de adoração. Então, religião sempre está orientada para algum culto e não necessariamente a teologia. Então, teologia tem a ver com o estudo da revelação de Deus e religião tem a ver com o estudo de um aspecto litúrgico de algum povo, de alguma cultura ou de alguma identidade nacional. Essa é a ideia básica que você tem de religião. Seguimos agora para o próximo aspecto, que é o aspecto da metodologia da própria teologia sistemática. Veja, o estudo da teologia sistemática parte de alguns pressupostos. Então, quando eu estudo teologia sistemática, eu tenho que seguir alguns pressupostos. O primeiro pressuposto é de que ser objeto do estudo. Quem é o objeto de estudo da teologia sistemática? Deus. Na verdade, é a revelação de Deus. É Deus e a sua revelação. Então, o primeiro pressuposto é Deus, ele pode ser estudado no sentido da sua revelação ser estudada. Segundo, a capacidade da mente humana em aprender e receber de forma racional informações sobre o objeto dos seus estudos. Ou seja, a mente humana ela é capaz de aprender e receber informações racionais sobre o ser de Deus e sobre a sua revelação. Por isso é possível estudar teologia sistemática.
A terceira verdade aí que a gente tem é que a realidade da comunicação entre a fonte da revelação e o destinatário pelos meios ordinários. Então, qual é a fonte da revelação? Né? A fonte da revelação é a Escritura Sagrada. Então, quando Deus se comunica ao homem através da sua revelação. Ou a Escritura Sagrada ou a obra da natureza, como a gente vai ver mais à frente, né? Então, a revelação, ela nasce em Deus. A fonte da revelação sempre será o ser divino. E aí Deus, ele comunica-se ao homem através dos meios ordinários. Quais são os meios ordinários? A sua palavra, a pregação, o ensino. São meios ordinários que Deus usa para comunicar a sua verdade, tá bom? Então, isso nos leva para a fonte da teologia sistemática. Qual é a fonte da teologia sistemática? Bem, a fonte da teologia sistemática deve ser a revelação de Deus. A teologia reformada, por exemplo, ela sustenta que a teologia sistemática é o arranjo lógico dos dados da revelação de forma clara, de forma simples e de forma compreensível ao homem. A metodologia que é empregada é a enumeração concatenada das doutrinas bíblicas em um sistema coerente e de fácil absorção. Então eu tenho a ideia de revelação, escritura, depois eu tenho a ideia de decretos, depois eu tenho uma ideia de criação, depois eu tenho a ideia de providência, depois eu tenho uma visão sobre a queda, depois eu tenho uma visão sobre o pacto. Então, essa ordem sistemática, ela é enumerada, é concatenada, é unida, né? E de forma que uma se conecta com a outra com muita facilidade e você facilmente absorve o ensino doutrinário do sistema de doutrina, formando assim um todo coerente. Ok? Muito bem. Seguimos agora o conceito de revelação. Como eu mencionei que a fonte da teologia sistemática é a revelação, então eu preciso entender o que é revelação. James Aime Parker, saudoso James Parker, nos lembra aqui o seguinte conceito, mostrando que o termo procede do revelare, do latim revelare, significando tirar o véu ou descobrir. É tornar claro aquilo que Deus tensionou comunicar ao seu povo. Isto ele o faz de forma deliberada. Deus deliberadamente se revela. Deus não se esconde, Deus não é o oculto, Deus não é o totalmente o outro oculto. Ele é o Deus que se revela. Um outro aspecto da revelação é que há na revelação dois aspectos importantes, conhecido primeiro como revelação geral e depois como revelação especial. Revelação geral, gente, neste aspecto, Deus se revela por meio das coisas que foram criadas. Dentro desta categoria, nós temos a revelação geral imediata, onde Deus se comunica a sua vontade diretamente ao homem, implantando a lei no coração do homem. E a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, declara que a luz da natureza e as obras da criação revelam o ser de Deus em seus atributos, como bondade, sabedoria e poder. A expressão luz da natureza que aparece na Confissão de Fé de Westminster significa que algo Deus revela ao homem em sua natureza. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15 fala da lei que é gravada no coração do indivíduo, do homem. E essa lei que é gravada no coração do homem é a fonte da revelação de Deus imediata a este indivíduo. O quadro abaixo nos ajuda, por exemplo, a visualizar melhor este ensino. Eu tenho um diagrama e esse diagrama eu tenho revelação geral imediata. Significa que Deus implanta nos seres humanos um senso inato de si mesmo, né? E esses seres humanos recebem essa revelação imediata. Calvino vai chamar isso de semente da religião. A religião de Deus é implantada no coração do indivíduo. Esse diagrama nós podemos vê-lo na obra do R.C. Sproul, saudoso Sproul, quando ele escreveu aquela série Cadernos de Doutrinas Bíblicas, se não me foge a memória, publicado pela editora Cultura Cristã. Um material muito bom, por sinal, vale a pena também adquiri-los, ok? Muito bem. E o aspecto da revelação geral mediada também, o que é isso? É que ela é comunicada por meio das obras da criação e da providência, como diz a Confissão de Fé, no capítulo 1, na seção 1. A criação, por exemplo, ela prega a existência de Deus, como diz o Salmo 19, versos de 1 a 4. O saudoso pastor Paulo Anglada, né, já falecido, nos lembra que o universo físico é uma pregação.
A criação também revela os atributos do próprio ser divino, como Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, versos 18 a 20. Este aspecto torna o homem, né, os homens que nós conhecemos, né, indesculpáveis diante de Deus. Então, a criação está aí para mostrar um Deus criador e tornar este homem indesculpável diante do juízo divino. Entramos agora num aspecto que a gente chama de revelação especial, que é toda a fonte da revelação que vai surgir a sistemática. Então, a revelação geral não pode levar o homem ao caminho da vida, conforme vemos na Confissão de Fé de Westminster. Contudo, não são suficientes para transmitir aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessária à salvação. Então, agradou ao Senhor revelar sua vontade de forma específica em diversos tempos e diferentes modos. Esta revelação especial deu-se nos moldes do Antigo Testamento por meio de revelações dos profetas, que eram modos incompletos da revelação de Deus, como Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, nos lembra muito bem. Mas para preservar e propagar a verdade, gerando o quê? Segurança e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, Deus fez com que esta revelação fosse plenamente escrita. Daí nós, reformados, confessionais, clássicos, não cremos que Deus fala hoje além da Escritura. Então nós não cremos em revelação através de línguas, profecias, nada disso. Cremos apenas na Escritura Sagrada como fonte autoritativa e final da vida da igreja, ok? Muito bem. Ainda na revelação especial eu posso tratar do seguinte, que a revelação especial ela é a vontade de Deus encerrada nas páginas das Escrituras. É o que está escrito hoje que guia o povo de Deus. Jesus ele falou isso lá em Mateus capítulo 4, verso 7 e verso 10, usando a expressão gegraptai, está escrito ou permanece escrito. De sorte que as Escrituras são totalmente indispensáveis. Eu não posso desprezar a Escritura. Elas são indispensáveis. E por isso as antigas formas de Deus revelar a sua vontade já cessaram. Não há mais hoje revelações extraordinárias, como línguas, profecias, visões, revelações. Hebreus 1, verso 1 e 2 deixam isso claro. Sendo também a Bíblia a fonte suficiente da revelação. 2 Timóteo capítulo 3, versos 15 a 17 nos lembra isso, que ela serve para instruir o homem no caminho da piedade e salvação. Ela é a palavra de Deus soprada, exalada pelo Espírito Santo, e ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para guiar o homem de Deus na maturidade cristã. Muito bem. Um outro ponto que se destaca quando a gente diz que a Escritura é a fonte da teologia sistemática é que a Escritura ela é a revelação de Deus, ela tem uma natureza de registro revelacional. A segunda seção, por exemplo, do primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, trata da natureza da revelação especial à Escritura e do registro desta revelação conforme nós encontramos em nossas Bíblias. Por exemplo, a Confissão de Fé vai dizer a seguinte, sob o nome de Sagrada Escritura, ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, todos dados por inspiração divina para serem a regra de fé de prática, a regra de fé e de prática, os quais são. E aí eles mencionam lá os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Ou seja, a primeira informação que a gente tem sobre a natureza da revelação é que ela é uma revelação sagrada. Isso quer dizer que ela é distinta dos outros livros. Segundo, que a Bíblia, o apóstolo Paulo relembra esse fato ao escrever em 2 Timóteo 3,15, quando diz que Timóteo sabia as sagradas letras, que é a sacralidade da palavra que pode tornar o jovem Timóteo sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Um outro ponto que se destaca aqui a nós é a implicação dessa doutrina. Ou seja, que a Bíblia, primeiro, ela é a palavra de Deus escrita. Aqui nós vemos que o ensino do liberalismo teológico não se sustenta porque este ensino nega que as Escrituras sejam a revelação especial de Deus. E nós cremos que elas são a revelação especial de Deus. Pois o liberalismo teológico, os liberais, eles rejeitam os milagres que ali se registra. Isso porque o liberalismo teológico procura interpretar, reformular e explicar a fé cristã dentro de uma perspectiva puramente iluminista. Surge o iluminismo e aí o iluminismo toma conta da racionalidade de alguns homens e começam a questionar a autoridade e a suficiência da palavra de Deus. Também, aqui na Confissão de Fé de Westminster, se contrapõe a chamada neo-ortodoxia também, que foi fundada pelo grande teólogo Karl Barth.
ele ensinava que a revelação de Deus se dava em 3 esferas. Aonde? Na criação, no querigma, que é a pregação da igreja, e na escritura. Segundo ele, Deus fala-nos por meio de uma Bíblia cheia de erros e de contradições. O conceito barthiano, ele é empirista filosoficamente falando, pois a palavra de Deus torna-se tal quando nós sentimos e vivenciamos segundo o conceito barthiano. A escritura é a nossa fonte de autoridade e não a experiência. O Senhor Jesus ensinou isso lá em Lucas capítulo 16, versos 29 a 31, quando ele vai contar a famosa parábola do rico e de Lázaro, né? Onde o rico pede ao pai Abraão que Lázaro ressuscite, volte lá para a casa de seus irmãos e avise a eles do perigo que eles corriam, porque estariam indo para o inferno. E aí Abraão responde, eles têm Moisés e os profetas. Poucas pessoas entendem o que é isso. Moisés e os profetas é uma referência à palavra de Deus, ou seja, a escritura. Então eles têm Moisés e os profetas e têm a lei de Deus na mão deles. Ouçam-nos. E ele disse, não, pai Abraão, não faça isso, mande Lázaro ir. Ele disse, se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se persuadirão, né, serão persuadidos, na verdade, de que ainda que um morto se ressuscite e for falar com eles. Então Jesus ele combate exatamente essa ideia empirista de que eu conheço alguma coisa pela experiência ou pela vivência. Você conhece algo pela revelação de Deus, que é a revelação suprema de todas as coisas. Então a Bíblia não se torna ou contém palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus ao homem. Ela é palavra de Deus. Ok? Concluindo o nosso estudo aqui, gente, olha só. Nesse estudo nós vimos que a revelação de Deus se dá por meio da sua lei, que é implantada em cada coração humano neste mundo. Mas também a mesma revelação é comunicada pelas obras da criação e da providência. Ainda que seja uma revelação divina, não é suficiente para comunicar a vontade salvadora de Deus. Esta vontade redentiva, salvadora, ela só é comunicada pela revelação especial de Deus, conforme se encontra encerrada e registrada nas páginas da Bíblia Sagrada. Daí você tem o conceito de teologia sistemática, o conceito de sistema concatenado de ideias para a glória de Deus. Então, Deus abençoe você. Nós nos vemos na próxima aula e no nosso próximo estudo. Continua o nosso curso, se inscreve no canal, ative as notificações. Nós voltamos em breve.